A placa-mãe é como se fosse a coluna vertebral do computador, sabe? É uma placa de circuito impresso que conecta todas as partes importantes, tipo os órgãos do corpo humano. Sem ela, o computador não funciona. É simples assim. É como se os componentes não conseguissem conversar entre si. Imagina só, processador, memória RAM, armazenamento, tudo precisando se conectar e interagir, e a placa-mãe está lá, firme e forte, fazendo essa ponte. É o sistema nervoso central do computador, controlando tudo. Se você olhar de pertinho, a placa-mãe parece um labirinto, cheio de trilhas de cobre, capacitores, resistores, chips. É tudo muito pequeno. Cada um desses componentes tem um papel crucial no funcionamento do computador. As trilhas de cobre, por exemplo, são como estradas que conectam todas as partes, permitindo que a eletricidade e os dados fluam livremente. O soquete da CPU é onde fica o processador, o cérebro do computador, o mestre das ideias. É aqui que todas as instruções são processadas e executadas. Sem o processador, o computador seria apenas um monte de peças sem vida. Já os slots de memória RAM são como aqueles caderninhos que a gente usa para anotar as coisas importantes, mas no caso do computador é para armazenar temporariamente os dados que o processador está usando. A RAM é essencial para a velocidade e eficiência do sistema, permitindo que múltiplas tarefas sejam realizadas simultaneamente. E os slots de expansão, como o PCI, são como portas mágicas que permitem adicionar coisas extras, como placas de vídeo superpoderosas para jogos, que transformam gráficos complexos em imagens incríveis na tela. Placas de som para ouvir música como se estivesse num show ao vivo, proporcionando uma experiência auditiva, imersiva e de alta qualidade. Placas de rede para conectar com a galera online e muito mais. Com uma boa placa de rede, você pode jogar, fazer videoconferências e navegar na internet sem interrupções. Sem falar no chipset, na BIOS, na bateria CMOS, nos conectores de armazenamento e nos conectores de alimentação, que são como os outros órgãos vitais do nosso computador. O chipset gerencia a comunicação entre os componentes. A BIOS inicializa o sistema. A bateria CMOS mantém as configurações do sistema. E os conectores de armazenamento e alimentação garantem que tudo funcione perfeitamente. Assim como a gente tem computadores de mesa, notebooks e até aqueles mini computadores, as placas-mãe também vêm em diferentes tamanhos e tipos. O mais comum é o ATX, que significa Advanced Technology Extended, ou Tecnologia Avançada Estendida, para os íntimos. Mas se você prefere um computador menorzinho, tipo aqueles que a gente coloca na sala para assistir filmes, as placas-mãe Micro ATX e Mini ITX são perfeitas. É como escolher a roupa certa para cada ocasião, tudo depende do tamanho do seu gabinete, do que você precisa e do seu estilo. O chipset é o maestro da placa-mãe, sabe? Ele é responsável por coordenar todas as operações essenciais que ocorrem dentro do seu computador. É ele quem organiza o trânsito de informações entre a CPU, a memória RAM, os dispositivos de armazenamento e tudo mais. Sem ele, o fluxo de dados seria um caos total. É como se fosse o maestro de uma orquestra, garantindo que todos os instrumentos toquem em harmonia. Cada componente do seu computador depende do chipset para funcionar corretamente. E o chipset é quem decide quais instrumentos podem participar da sinfonia, ou seja, os recursos e capacidades da placa-mãe, incluindo o tipo de CPU, a velocidade da memória e as opções de expansão. Ele define o que é compatível e o que não é. Se você quer um computador rápido e eficiente, precisa escolher um bom maestro. Digo, um bom chipset. Um chipset de qualidade pode fazer toda a diferença no desempenho geral do seu sistema, garantindo que tudo funcione de maneira suave e eficiente.
A placa-mãe é que nem um bom anfitrião, sabe? Ela tem um monte de portas e conectores para receber os periféricos, como teclado, mouse, impressora, caixa de som e muito mais. USB, SATA, PCIe, Ethernet, portas de áudio, portas de vídeo como HDMI e DisplayPort. É conexão para tudo quanto é lado. E as placas-mãe modernas ainda vêm com Wi-Fi e Bluetooth, para você se conectar sem fio e sem estresse. Na hora de montar ou turbinar o seu computador, a compatibilidade entre a placa-mãe e os outros componentes é essencial. Sem isso, você pode enfrentar problemas de desempenho ou até mesmo danos aos componentes. É como montar um quebra-cabeça. Todas as peças precisam se encaixar perfeitamente para garantir que o sistema funcione corretamente e de forma eficiente. O primeiro passo é verificar o soquete da CPU, que precisa ser compatível com a placa-mãe. Cada processador tem um tipo específico de soquete, então é crucial conferir essa informação antes de comprar. Depois, veja o tipo e a velocidade da memória RAM que a placa-mãe suporta. A memória RAM deve ser compatível não apenas em termos de tipo, mas também de velocidade e capacidade máxima suportada. E não se esqueça da fonte de alimentação, que precisa ter os conectores certos e energia suficiente para todos os componentes. Uma fonte de alimentação inadequada pode causar instabilidade no sistema ou até mesmo falhas de hardware. Se tiver dúvidas, consulte o manual ou o site do fabricante. É sempre bom ter certeza. Além disso, fóruns e comunidades online podem ser ótimos recursos para tirar dúvidas e obter recomendações de outros entusiastas de tecnologia. Além das funções básicas, algumas placas-mãe vêm com recursos extras que fazem toda a diferença. Wi-Fi e Bluetooth integrados já são quase padrão, para você se conectar sem fio a qualquer hora e lugar. Para os amantes de música, algumas placas-mãe têm codecs de áudio de alta qualidade que proporcionam um som impecável. E a iluminação RGB que está na moda também chegou às placas-mãe. Agora você pode personalizar as cores do seu computador e deixá-lo com a sua cara. Instalar uma placa-mãe pode parecer coisa de outro mundo, mas com as ferramentas certas e um pouco de paciência, qualquer um consegue. Antes de começar, prepare o seu kit de ferramentas, chave de fenda, Phillips, abraçadeiras e uma superfície anti-estática para proteger os componentes. Abra o gabinete do computador, localize os suportes da placa-mãe, alinhe tudo direitinho e fixe-a com os parafusos. Depois, é só instalar a CPU no soquete, os módulos de RAM nos slots e conectar os cabos. Pronto! A placa-mãe é um componente bem confiável, mas como qualquer outro, pode apresentar problemas de vez em quando. O computador não liga? Pode ser a fonte de alimentação, um módulo de RAM com defeito ou a CPU mal instalada. Tela azul da morte? Drivers incompatíveis. Módulos de RAM com defeito ou problemas de hardware podem ser os culpados. Se o computador liga, mas não aparece nada na tela, verifique o cabo do monitor e a placa gráfica. Fique de olho nos LEDs e nos códigos sonoros da placa-mãe, eles podem te dar dicas do que está acontecendo. O futuro das placas-mãe promete muitas novidades. Uma delas é a integração. Os componentes estão cada vez menores e mais eficientes, então veremos mais recursos integrados na placa-mãe. Além disso, novos materiais e processos de fabricação estão surgindo, tornando as placas-mãe ainda mais poderosas e eficientes. A computação quântica e a inteligência artificial também devem influenciar o desenvolvimento de novas tecnologias. Prepare-se para um futuro cheio de inovações. A placa-mãe é o coração do computador, conectando todos os componentes e dando vida ao sistema. Escolher a placa-mãe certa é fundamental para ter um computador estável, confiável e potente.
Fique atento ao tamanho, ao chipset, às conexões, aos recursos extras e à compatibilidade com outros componentes. Com tantas opções disponíveis, você certamente encontrará a placa-mãe perfeita para o seu computador. E com o avanço da tecnologia, podemos esperar placas-mãe ainda mais incríveis no futuro.